A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu, Fernando Gale, estou aqui para responder uma pergunta que me fazem sempre. Por que é que eu deixei de ser testemunha de Jeová? Bom, eu fui desassociado aos 15 de novembro de 1999 por apostasia. Após isso, eu quis ser ateu, quis ser agnóstico, espírita, eu não sabia onde, virou uma confusão na minha cabeça, porque eu acreditava que todas as religiões estavam erradas e apenas a minha estava certa. E aí então eu vim a descobrir que não era nada disso, a minha também estava errada. E eu me senti bastante perdido. Como toda pessoa que abandona uma religião, eu me tornei uma pessoa imoral. Eu vivi sem Deus, sem nada. E eu lamento muito, peço desculpas a quem quer que eu tenha prejudicado. Peço em nome do Senhor Jesus que, se você de alguma forma foi prejudicado pelo meu comportamento na época, me perdoa. Eu errei. Eu não tinha a menor razão, em fazer tudo o que fiz. E digo isso, a Bíblia fala que ter-se-á misericórdia com a pessoa que abandona o pecado e confessa o seu pecado. Então, eu não tenho como voltar ao passado e deixar de praticar isso, que aconteceu. Mas eu peço perdão em nome do Senhor Jesus por todas as coisas que eu fiz de errado nesse período de turbulência, de confusão espiritual. Assim como no dia a dia a gente pede perdão também. Respondendo a pergunta mais... Eu quis dizer isso porque tem alguns TJs que eles estão... de vez em quando eles tentam me investigar para saber se eu cometi algum pecado. Então, para resolver o teu problema, eu fui desassociado por apostasia. Depois disso, eu realmente vivi uma vida imoral durante 2 anos. E hoje, graças a Deus, eu tenho uma vida com boa consciência diante de Deus. Estou casado até os 31 de outubro de 2015, há 11 anos e meio. Sou muito feliz com a minha esposa. Sou uma pessoa extremamente fiel a ela, a amo de coração, de paixão. É um amor que vem de Deus e louvo a Deus pela vida da minha esposa. Ok? Portanto, se você aí, TJ, que está na lista dos mais fofoqueiros de sua cidade e gostam de inventar coisas, ou então de difamar uma pessoa que já... Deus já perdoou o pecado dela, mas fica lá, né? Então, desculpe-me, eu sinto muito por você, eu tenho uma grande pena de você e desejo que Deus lhe presenteie com muito amor e graça para a tua vida, ok? Muito bem, eu fui desassociado por apostasia, fui julgado, eu discordei das questões do sangue, de que a tradução do Novo Mundo estava correta, discordava de algumas coisas, da tradução do Novo Mundo. Então, testemunhas de Jeová me entregaram para os anciãos das minhas discordâncias, porque eles mesmos vinham falar desse assunto comigo. E está certo, eu perdoo eles, entendeu? O que eu quero dizer para você é o seguinte... não tenha mágoa, você que já foi TJ, não tenha mágoa das pessoas que são TJs ainda, e dos anciãos. Por quê? Porque, segundo a Bíblia, eles estão mortos em seus pecados e delitos. Eles não são cristãos de fato. Os testemunhas de Jeová são uma seita. Então, quando você vê aqui, Efésios capítulo 2, onde diz assim... Ele nos deu vida, versículo 1. Isso não aconteceu com os TJs ainda. Entendeu? Eles não receberam a vida que vem de Cristo de fato. Quando
estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. Os TJs ainda estão nessa fase aqui, ó, estando mortos em vossas transgressões e pecados. De fato, não é só pecado sexual aqui a questão. É todo tipo de pecado, inclusive de não ser cristão, de não ter sido convencido ainda pelo Espírito Santo de Deus de que eles estão errados. Eles são uma seita, eles, para mim, são filhos de Satanás, o diabo, um por um, não tem filho de Deus ali. E eles mesmos admitem isso, que não são filhos de Deus. Os testemunhas de Jeová ensinam que filho de Deus são só os 14 mil agora, que estão vivos aí dos 144 mil. Então, eles não têm, assim, coitados. Eles não têm noção, eles não sabem que não sabem. Então, nós temos que, como cristãos, orar por eles, para que eles se arrependam, para que eles se convertam. E graças ao trabalho de muitos cristãos, e eu me incluo nisso porque tenho sido usado por Deus, a gente tem alertado com muito amor, paciência, a mente programada, abusada em sentido doutrinário dos TJs. Então, veja, eu não estou de forma alguma pregando ódio religioso, porque a pessoa TJ, ela tem que ser amada, compreendida, temos que orar por ela, temos que abraçá-la, entendeu? Quando a gente vê elas nesse sol quente, relatando horas para o corpo governante controlar a vida delas, entendeu? Saber quantas horas elas fazem por mês. Olha, que absurdo, gente. É uma coisa de louco, né? Então, eles são assim. Quando você menos espera, eles passam para atrapalhar a tua vida. Que nem está acontecendo aqui, ó. O meu amigo aqui está passando numa hora que eu não esperava, mas ele está fazendo a parte dele, né? E ainda ele está mais certo do que os TJs. Por quê? Porque ele está trabalhando certinho, não está ensinando besteira, mas ele está fazendo a divulgação de um restaurante. O corpo governante faz a divulgação do restaurante deles, que produz o alimento espiritual que já mudou 329 vezes de cardápio. E você não pode mudar o cardápio. Você tem que comer o que eles põem na mesa. Entendeu? Você não tem direito nem de sugerir a mudança de cardápio. Então eu prefiro o restaurante que o cara está anunciando aí, porque com 10 conto eu como à vontade, né? Agora o cara lá não, né? Então o TJ tem que ser amado. Quando você vê ele andando na rua, debaixo do sol quente, vem cá, faz favor, toma um copo d'água, entra aqui, deixa ele na área, não traz ele para dentro da tua casa para ele ensinar a Bíblia. Aliás, eu vou falar uma coisa para você. O que tem de gente desobediente, relapsa, o cara faz assim, vem estudar a Bíblia, dá estudo para mim aqui na minha casa, e ele faz isso para tentar evangelizar a TJ. A Bíblia diz que não é para receber esse ensino nos lares. Então, aquilo que foge da doutrina, você não pode receber no lar, no seu lar. Você vai receber a TJ para falar de outra coisa, de futebol. Por exemplo, uma senhora TJ sabe fazer uma torta, uma panqueca gostosa. Vem aqui me ensinar, tal. Aí ela fala assim, olha, por que você não estuda a Bíblia comigo? Não, obrigado, eu já tenho a minha religião, eu não preciso. Você quer ser minha amiga? Só se você me ouvir, só se você quiser aprender comigo, porque eu já estou convicta da minha fé e eu não quero saber de aprender com o testemunho de Jeová. Então, se você quiser ser minha amiga, vai ter que ser assim. Aí você vai ver que a pessoa foge de você. Entendeu? Por quê? Porque a amizade que os TJs cultivam com as pessoas é sempre com o interesse por trás de trazê-la para a sua denominação, para a religião deles. Certo? Outra coisa que vocês precisam saber sobre a seita TJ é o seguinte, né? Aquilo que me fez sair. Então, vamos lá.
transfusão de sangue. Né? Olha lá. Ó. Outro cara passando em horário errado aqui. Né? Então vamos esperar um pouquinho aqui para você continuar ouvindo. Produtos para jardinagem. Então, aqui em América, assim, até quando morre gente, nego anuncia na rua aqui. Aqui é um barato essa cidade aqui. Bom, então, a questão do sangue. Testemunhas de Jeová proíbem transfusão de sangue. Né? E olha só a grande incoerência dos caras. Eles aceitam remédios feitos com frações de sangue dos outros. Isso é uma piada. Isso é uma piada. Não tem o menor cabimento um negócio desse. Quer dizer, é pecado doar sangue, mas é correto receber sangue que vem dos outros que doaram sangue. Ridículo. Ridículo. Tá? Outra coisa, o Deus TJ, veja, as transfusões de sangue, desde o século retrasado já eram feitas. Mas o Deus TJ se lembrou de avisar os seus testemunhos aí, né, que só em 1945 que era errado fazer transfusão de sangue. Imagina um Deus verdadeiro vendo o seu povo fazer o que é errado, o que supostamente ele abominaria, e ele fala assim, não, só daqui uns 50 anos eu vou avisar esse pessoal que eles estão errados. Isso é ridículo, gente. Então, só em 1945 os TJs proibiram transfusão de sangue. Antes disso, eles faziam menções favoráveis. Tá? Outra coisa, essa política de mudar de ensino. Nós, batistas, aconteceu da gente mudar de ensino. Outras igrejas também já mudaram de ensino. Por isso mesmo que nós não dizemos que nós somos a única religião verdadeira. Por quê? Porque nós não somos a verdade absoluta e também nós não somos, nós não estamos livres de errar. Portanto, a gente não vai dizer, só nós batistas somos certos, só nós presbiterianos somos certos. Isso não existe. Tanto que eu vou pregar em várias denominações religiosas. Já preguei, creio eu, mais de 40 denominações diferentes. Sempre fui tratado como irmão em Cristo. Mas as testemunhas de Jeová são unidas? Todo mundo pensa igual? Bom, essa unidade, até a minha avó concebe. Você quer montar uma igreja que todo mundo pensa igual? É simples. Usa a unidade que vem do diabo. O diabo faz as pessoas se unirem assim, na força. Ou você acredita como eu? Não acredita? Rua. Aí, meu amigo, eu monto uma igreja unida, tranquilo. Agora, a unidade que vem de Deus é aquela unidade que é como no casamento. A unidade que é como no casamento, ela une pessoas que pensam diferentes, num espírito de amor, e um cede uma vez, o outro cede o outro, um compreende um, outro compreende o outro. E aí, então, nós batistas, tradicionais e avivados, presbiterianos, tradicionais e avivados, metodistas, tradicionais e avivados, temos divergências, mas na hora do vamos ver, eu te amo, meu irmão, em Cristo Jesus. Ok? Fazemos coisas erradas muitas vezes, ofendemos uns aos outros, brigamos por causa de doutrina, mas na hora do vamos ver, eu te amo, meu irmão, em Cristo Jesus. Nós estamos unidos dessa forma. E isso não é utopia, porque quem é cristão de verdade age assim. Só que nosso meio tem joio. E os TJs, eles se concentram na opinião do joio, nos erros religiosos. Por exemplo, tem um malandro na internet que ele se propõe a defender a tradução do Novo Mundo e ele colocou uma lista de nomes de pastores que praticaram pedofilia. Certo? E ele até disse assim, não estou dizendo que são todos os pastores que fazem isso. Então, quando ele fala assim,
Eu fico imaginando assim se seria justo eu descobrir que na família desse camarada tem uma prostituta, ou duas, mas tem 200 mulheres. Aí eu falasse assim, mas não são todas as mulheres na família dele que são prostitutas. Olha, o que eu estaria querendo dizer? Que é uma boa parte mesmo, e não é isso, que acontece com casos de pedofilia entre pastores evangélicos. É uma minoria que não chega a 0,1%. Entendeu? E proporcionalmente é a média de toda a igreja cristã que tem problemas com isso, porque isso existe mesmo. É joio no nosso meio que tem que ser punido. Esse camarada, que para mim ele não passa de um grande impostor, por isso que ele nem põe nome dele, né? Porque é claro que ele tem medo de ser identificado tanto pela seita dele, que proíbe ele fazer o que ele faz, como também ele, né, não quer ser identificado por gente que ele já caluniou na internet. Desses casos que ele colocou de pedofilia, ele não se prestou a pesquisar caso por caso como foi resolvido, se foi justa a acusação, porque ali tem pastor que puseram até nome errado do sujeito, e ele foi lá e copiou na íntegra, não pesquisou. Tem pastor que é inocente. Jornais futuros mostraram, olha, está errado. Então eu pesquisei alguns casos e vi. E outra, todos os casos verdadeiros de pedofilia ali foram punidos. Sabe por quê? Porque a igreja evangélica denuncia os casos de pedofilia. Mas o malandro, o malandrão, quando apareceu aquele caso lá, 1.006 casos de pedofilia na Austrália, entre os testemunhos de Jeová. Eu disse 1.006 casos só na Austrália. Sabe o que esse camarada impostor TJ aí, que defende a tradução do Novo Mundo, fez? Ele colocou a matéria no site dele escondidinha. Antes estava fácil de ser achada, agora não. Está lá escondidinha. Por quê? Porque agora, né, o negócio se voltou contra ele. Só na minha região aqui eu soube de 4 casos de pedofilia enquanto eu era testemunha de Jeová. Então, quando eu estava lá em São Paulo, morando em São Paulo, há uns anos atrás, sabe o que eu fiquei sabendo? Que aqui na região teve um caso de um ancião TJ que saía com uma menininha de 14 anos. E o assunto foi resolvido no acordão. No acordão, não, vamos resolver aqui para não manchar o nome de Jeová. Como se Jeová lá precisasse disso. Né? É para não causar má reputação para a seita. Então veja, eu não estou dizendo que os TJs incentivam a pedofilia, mas eu estou dizendo que é política dos TJs o seguinte: se um ancião TJ abusa sexualmente de uma criança TJ, faça de tudo para o assunto ser resolvido entre 4 paredes. Quando, na verdade, a gente sabe que uma pessoa que pratica pedofilia, ela é um risco para a sociedade, porque 90% dos casos de alguém que comete pedofilia, ele volta a fazer isso. Então ele tem que ser denunciado. E lá na Austrália, e em alguns países, e aqui no Brasil não é muito diferente, se é TJ abusando de TJ, meu querido, vamos resolver o problema aqui, né, para não causar vitupério para o nome de Jeová. Entendeu? Agora, preste atenção nisso. Se for um não TJ abusando de uma pessoa TJ, de uma criança TJ, aí, meu queridão, não tem acordo não. É denúncia direta na justiça. Entendeu? Não tem essa de acordão, não. Então, são 2 pesos e 2 medidas. Por quê? Porque a preocupação da sociedade toda de vigia
está em salvaguardar o nome da organização delas. Não é o nome de Jeová, coisa nenhuma. Vem com esse papo aqui, ó. Ó aqui para você, ó. Não vem com essa, não. Então, esse camarada, né, deveria colocar lá a matéria da pedofilia lá. O paraíso da pedofilia, a igreja evangélica. Que assustador. Ele colocou 50 casos ali, 60 que seja, mas só na Austrália já tem 1.006 casos confirmados de 1950 para cá de prática de pedofilia escondida. Isso é segundo a CNN. Tá? Então, a gente tem que deixar isso bem claro para as pessoas. Os TJs não pregam a pedofilia, não fazem apologia à pedofilia, mas quando há casos de pedofilia, eita nós, terceira propaganda, hein? Entendeu? Como é um vídeo informal, eu não estou nem aí com isso, certo? Muito bem. Outro ponto que eu quero dizer, você não deve ser TJ. Os testemunhos de Jeová não são cristãos, de fato, porque eles não creem que Jesus é Deus. Então, negar que Jesus é Deus é negar o verdadeiro Jesus da Bíblia. É colocar nas mãos de uma criatura o poder para ele criar todas as coisas ou participar da criação. E, aliás, eu acho ridículo, né? Veja, a Bíblia diz que Jesus seria a sabedoria personificada de Deus. Como é que uma criatura pode ser a sabedoria personificada de Deus? Isso é loucura. Porque só Deus, que sabe todas as coisas de Deus, ou seja, só o Espírito Santo de Deus, que sabe todas as coisas de Deus, pode ser a sabedoria de Deus. Então, agora, Cristo é a sabedoria de Deus. Cristo é o poder de Deus. Cristo é a personificação do poder de Deus. Cristo é a personificação da sabedoria de Deus. Então, as TJs não conseguem entender isso. E dizem que Jesus é uma criatura. Portanto, se ele é uma criatura, ele é infinitamente inferior ao Todo-Poderoso que não tem fim. No seu poder, na sua onisciência, onipresença e assim por diante. Então, se Deus ele é infinito em poder, qualquer criatura, até Jesus, é infinitamente menor do que o Criador. Então, Deus teria dado para Jesus a incumbência de ser mestre de obras. Uma criatura sendo mestre de obras do Todo-Poderoso. O que faz o mestre de obras? Ele coordena a obra. Agora, quem é que pode coordenar aquilo que Deus faz? Exceto o próprio Deus. Você imagina Deus criando Jesus? Isso aí mesmo, viu? Tá certinho. É assim. Isso. Aí eu pergunto para a TJ, qual era o papel de Jesus ao ser mestre de obras? Ninguém responde, mas não tem esse. Não tem esse que responda. Eles dizem assim, não, aí é muita pretensão você querer saber. Não é pretensão. Um mestre de obras não pode ser mestre de obras do Todo-Poderoso, a menos que esse mestre de obras também seja o mesmo Deus Todo-Poderoso, só que outra pessoa. Como nós cremos que Pai, Filho e Espírito Santo são um só Deus, então aí tudo bem. Um ser todo-poderoso, que é Jesus Cristo, foi o mestre de obras na criação de Deus. Ótimo, aí existe uma equidade. Mas não, é uma criatura que está sendo o mestre de obras do Deus Todo-Poderoso. Isso é gozação. Entendeu? Isso me soa como gozação. E outra coisa, quando Jesus é chamado de Deus, não, é que os anjos são chamados de Deus.
o diabo é chamado de Deus, Moisés é chamado de Deus. Então, o critério que eles usam para interpretar em que sentido Jesus é Deus ora, se os três ali, Moisés, os anjos e o diabo são deuses, Jesus pode ser Deus também. O problema é que aqui em Hebreus capítulo 1, Hebreus capítulo 1, versículo 8 a 10, diz assim: mas sobre o Filho diz, o teu trono, ó Deus, aqui é Deus falando para Jesus, o teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos. Os TJs mudaram aqui descaradamente a tradução do texto para Deus é o teu trono. Mas tudo bem, não é esse o problema. Subsiste pelos séculos dos séculos, e o cetro do teu reino é cetro de equidade. Amaste a justiça e odiaste o pecado. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria. Isso aconteceu aqui na terra, claro, porque lá no céu ninguém é ungido, né? Então está falando de Jesus como homem nesse versículo, mais do que a teus companheiros. E também diz, ou seja, Deus diz a respeito do Filho: tu, Senhor, no princípio fundaste a terra e os céus são obras das tuas mãos. Aqui é Deus falando de Jesus. Tu, Senhor, no princípio fundaste a terra e os céus são obras das tuas mãos. Cristo é criador aqui. Como é que os céus e a terra são obras das mãos de Jesus, se Jesus não é criador, é só mestre de obras? Tá? Então, negar que Jesus é Deus e negar que o Espírito Santo é um ser pessoal por argumentos esdrúxulas, como é que uma pessoa pode ficar cheia da outra? Isso é ridículo, né? Porque a gente sabe que o Espírito Santo nos dá poder. Portanto, ficar cheio do Espírito Santo é ficar cheio do poder do Espírito Santo. Romanos 15, 13, na tradução do Novo Mundo Revisada, fala poder do Espírito Santo. Troca Espírito Santo por poder ou por força ativa. Vai ficar poder do poder ou poder da força ativa. Coisa que não faz sentido. Entendeu? Se o Espírito Santo fosse pessoa, como é que ele teria aparecido como pomba? Então ele é pomba? Pomba. Ora, aquilo ali foi uma manifestação para simbolizar algo. Assim como na visão de João no Apocalipse, ele vê Jesus como um cordeiro. Os anjos em Ezequiel 1, versículo 10, têm 4 faces: leão, touro, águia e homem. Isso é para simbolizar algo. Sabe? Gente, que coisa absurda. Então, eu acho uma pena esse pessoal aí, a forma como eles interpretam as Escrituras. E ainda, olha, se tão somente dissessem, de todas as religiões nós somos a melhor. Eu tolero. Presbiteriano crê isso. Ninguém é presbiteriano achando que a melhor é a batista. Entendeu? Mas se eu sou batista é porque eu gosto mais da igreja batista. Portanto, eu acho melhor. Mas não é que a igreja presbiteriana ela é inferior na acepção de não ter as mesmas bênçãos de Deus. Nada a ver. Então, se os TJs pelo menos falassem assim, não, nós nos consideramos a melhor, embora os outros são nossos irmãos, tal. Não, é a única religião verdadeira, é a única igreja que vai ser salva, fora da organização de Jeová não há salvação, e aí vai. Então, é uma pena isso. Outra coisa que me deixa triste, e que eu aconselho a você a não ser testemunho de Jeová, é o controle mental que eles põem na sua vida. Proíbem você de celebrar aniversários natalícios. Isso é cúmulo. Mas na Bíblia ela fala de 2 aniversários natalícios, que 2 homens de Deus morreram. Então, há uma menção desfavorável ao aniversário. Não. Aonde que fala isso?
Ou seja, os reis mandavam matar pessoas sempre, porque coincidiu de ser no aniversário. Segundo ponto, os aniversários natalícios, eles começam como festividade pagã, para adorar deuses falsos. Isso não tenha dúvida. Isso aqui também, aliança de casamento vem de povos pagãos. O batismo em água não começou com João Batista. Vai estudar a história para você ver onde é que surgiu o batismo em água, por imersão. Nas civilizações pagãs, antes de Cristo. Não sou eu que estou falando, vai pesquisar para você descobrir isso. Nem por isso deixou de ser usado na igreja cristã com a simbologia correta. Então, da mesma forma, os aniversários natalícios. Eu não celebro o aniversário da minha esposa para adorar a deusa Ra, ou o deus Sol, ou sei lá quem. Isso é uma bobagem. E muito menos adoro minha esposa, na acepção de prestar adoração a ela. Isso é ridículo. Ok? Mas o seu filho, se você se tornar testemunho de Jeová, ele não pode celebrar nem o aniversário dele e nem o dos outros. Mas pode comer bolo no dia seguinte, pode comer coxinha, tá? Isso é uma... né? Se duvidar, aproveita até a velhinha, quando apagar a luz, acender. Não tem cabimento um negócio desse. Vão obrigar você, para você ser encarado como uma pessoa leal, tudo que você trabalha de casa em casa, você tem que relatar. A Bíblia não ensina a fazer isso em lugar nenhum. E se o objetivo é saber quanto é feito, podiam pedir para relatar sem nome. Porque aí você soma a quantidade de horas, divide pelo número de relatórios e chega a uma média para você saber quanto em média tem sido feito. Não, tem que pôr o nome da pessoa também para controle. Isso é característica de seita. Certo? Isso é uma evidência de seita. Mas e os dízimos dos evangélicos aí que o cara relata lá e coloca lá? Então, a Bíblia fala, isso aí é um problema sério, mas a Bíblia fala que a viúva deu tudo que tinha, embora não se falou o nome dela, então, mas se incentiva dizer, olha, foi dado tanto, ela deu tudo que tinha. Então não se menciona quanto e nem nomes. Então aí as igrejas evangélicas têm que procurar na Bíblia algum texto que justifique isso. Porque o nome da viúva não é relatado e nem de fato quanto ela deu. Ela tinha 2 moedas, mas eu não sei se dá para calcular o valor das moedas. Então aí cada igreja que tenta resolver esse problema. Eu sei que na igreja batista, onde eu sou membro, nós não praticamos isso, ok? De colocar exposto ali, de ser obrigado a colocar nome, entendeu? Enfim. Se você se tornar TJ, você vai ser obrigado a encarar seus parentes e familiares como más companhias. Claro, não é que você vai evitar eles de todo, mas a partir de então, eles não são mais os melhores amigos seus. Se você um dia tiver uma mãe testemunha de Jeová que for expulsa, você vai poder conversar somente o necessário com ela. E isso está escancaradamente publicado no meu site, como as TJs tratam mães que são desassociadas. Só conversam o necessário. E tem uma publicação dos TJs em que um filho está narrando lá, liga para a mãe que foi desassociada, dizendo que ela não teria mais assim a conversa que tinha antes com os filhos e que eles conversariam somente o necessário. Aquela mãe com o tempo retorna, deve ser por muito amor a Jeová, né? Né? Imagina, a mãe que não tem o amor do filho, né? Ela, tadinha, coitada, né? Bom, enfim. E isso é uma verdade. Estou careca de ouvir testemunho de pessoas que foram desassociadas dos TJs
e a família repudia o cara. Repudia mesmo. Tá? O exagero é tão grande que se uma testemunha de Jeová desassociada morrer e a família dela fala assim, olha, podemos velar o corpo dele assim, né, no salão do reino? Não pode. Não pode. E uma palestra bíblica assim, para falar para os presentes, né? Só se a pessoa tivesse dado evidências de arrependimento enquanto desassociada. Senão, não pode também. Então, essas coisas caracterizam movimentos que controlam a vida da pessoa. Você não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode brindar, porque diz que brindar é coisa do paganismo, mas usam alianças de casamento que vêm do paganismo. É uma contradição, sabe? Então, o que nós devemos fazer? Nós temos que orar por esse povo que está ludibriado, enganado. Sobre os apologistas TJs da internet, eu quero dizer que eu morro de pena de vocês, porque quanto mais conhecimento de uma seita, quanto mais conhecimento você tem sendo parte de uma seita, mais preso você está ali. Então não tente me impressionar com linguagem teológica, com pesquisas, porque para mim, quanto mais conhecimento vocês demonstram para endossar as crenças de vocês, para mim, mais atolados no buraco da ignorância espiritual vocês estão. Certo? Prova disso é que vocês não são homens de me enfrentar num debate educado, porque vocês sabem que eu estou muito bem preparado para expor os erros de vocês. Tá certo? Então, oremos pelas TJs, ou melhor, pelos TJs, pelos TJs, para que eles abram a mente. Deus está salvando muita gente ali de dentro. Deus está retirando muitos TJs e alguns estão passando por minhas mãos. E eu sei o quanto eles estão sofrendo. Sofrendo por serem desprezados por sua própria família. Porque isso é coisa do demônio. Isso é coisa de Satanás, o diabo. É uma seita que deve ser respeitada aqui no Brasil quanto ao seu direito de existir aqui, porque eu acharia um absurdo você proibir a obra dos TJs aqui no Brasil. Não é? Eu acho que não é esse o caso. Todos têm o direito à liberdade religiosa. Temos que tratar bem essas pessoas, mas nós não temos que ficar calados diante do que ensinam. Ok? E só para terminar, você que é TJ que me pergunta qual é a única religião que tem escravo fiel e discreto como a gente? Só vocês mesmo. Mas o que é o escravo fiel e discreto para uma igreja séria? O escravo fiel e discreto é a igreja toda. É a igreja toda. Deus comissionou a sua igreja para levar alimento espiritual para as pessoas. E quando Jesus voltar, ele quer encontrar a igreja dele fazendo isso. É isso que o texto quer dizer, nada mais do que isso. Agora, vocês acham que... Primeiro vocês achavam que era o restante dos 144 mil. Ou os que estão vivos hoje, dos 144 mil, que compõem a classe atual do escravo fiel e discreto. Ensinavam que o escravo fiel e discreto existia desde do ano 33 depois de Cristo. Aí mudaram de interpretação. É a partir de 1914. Eu nunca li isso na Bíblia. Eu não sei que texto que fala isso. Segundo lugar, mas Jesus sempre usou a estratégia de alimentar muitos através de poucos.
Isso é conversa fiada. Sabe por quê? Porque Paulo diz assim, em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2. Aquilo que você, Timóteo, ouviu de mim, transmite a homens idôneos para que eles possam ensinar outros. Ou seja, não é uma classe dominante ensinando muitos. Uma classe pequenininha ensinando muitos. Sou eu ensinando um para que ele ensine outro, para que o outro ensine o outro, e isso vai passar. É assim que o negócio funciona. Não tem classe dominante, não tem um papado com 7 cabeças. Isso não existe. Então, 2 Timóteo 2, versículo 2 fala isso. Então, aquilo que eu aprendo, eu ensino para o outro. E visando que esse outro ensine para o outro. É o discipulado cristão. Então, quem é o escravo fiel e discreto? Pode ser você, pode ser eu. Deus, quando Jesus voltar, Ele quer nos achar alimentando os outros com a palavra de Deus. E podemos alimentar tanto o nosso próprio irmão em Cristo, ou nos alimentar uns aos outros, como alimentar aqueles que ainda não experimentaram do alimento espiritual, que inclui o Evangelho de salvação em Cristo Jesus. Tá bom? Eu espero que Deus abençoe sua vida e que você tenha coragem para evangelizar os TJs e faça isso com muito amor, porque é muito difícil, depois de uma mente escravizada por Satanás, o diabo, através do seu corpo governante, você libertar essa pessoa. Claro, é só Deus para tirar a pessoa dali. Então, muita oração para esse povo. Que Deus abençoe sua vida e até o nosso próximo assunto sobre a seita Testemunhas de Jeová. Os filhos do diabo que não se acham filhos de Deus, mas que vão ser filhos de Deus só depois dos 1000 anos. Os filhos do diabo que dizem que só pode participar do pão e do vinho quem é dos 144.000, que a Bíblia não ensina isso em lugar nenhum. Os filhos do diabo que proíbem as pessoas de fazer transfusão de sangue. E não aceitam nem usar o seu próprio sangue estocado antes da cirurgia para ser usado na cirurgia. Quer dizer, a pessoa não pode usar nem o próprio sangue armazenado antes da cirurgia. Então nós temos que orar por esses filhos de Satanás, o diabo, para que eles se tornem filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, conforme Gálatas capítulo 3, versículo 26. Deus abençoe sua vida, em nome do Senhor Jesus. Isso é uma piada. Isso é uma piada. Não tem o menor cabimento um negócio desse. Quer dizer, é pecado doar sangue, mas é correto receber sangue que vem dos outros que doaram sangue. Ridículo. Ridículo. Tá? Outra coisa, o Deus TJ, veja, as transfusões de sangue, desde o século retrasado já eram feitas. Mas o Deus TJ se lembrou de avisar os seus testemunhos aí, né? que só em 1945 que era errado fazer transfusão de sangue. Imagina um Deus verdadeiro vendo o seu povo fazer o que é errado, o que supostamente ele abominaria. E ele fala assim, não, só daqui uns 50 anos eu vou avisar esse pessoal que eles estão errados. Isso é ridículo, gente. Então, só em 1945 os TJs proibiram transfusão de sangue. Antes disso, eles faziam menções favoráveis. Tá? Outra coisa, essa política de mudar de ensino. Nós, batistas, aconteceu da gente mudar de ensino. Outras igrejas também já mudaram de ensino. Por isso mesmo que nós não dizemos que nós somos a única religião verdadeira. Por quê? Porque nós não somos a verdade absoluta e também nós não somos, nós não estamos livres de errar.
Portanto, a gente não vai dizer, só nós batistas somos certos, só nós presbiterianos somos certos. Isso não existe. Tanto que eu vou pregar em várias denominações religiosas. Já preguei, creio eu, mais de 40 denominações diferentes. Sempre fui tratado como irmão em Cristo. Mas as testemunhas de Jeová são unidas? Todo mundo pensa igual? Bom, essa unidade, até a minha avó concebe. Você quer montar uma igreja que todo mundo pensa igual? É simples. Usa a unidade que vem do diabo. O diabo faz as pessoas se unirem assim, na força. Ou você acredita como eu? Não acredita? Rua. Aí, meu amigo, eu monto uma igreja unida, tranquilo. Agora, a unidade que vem de Deus é aquela unidade que é como no casamento. A unidade que é como no casamento, ela une pessoas que pensam diferentes num espírito de amor, e um cede uma vez, o outro cede o outro, um compreende um, outro compreende o outro. E aí, então, nós batistas, tradicionais e avivados, presbiterianos, tradicionais e avivados, metodistas, tradicionais e avivados, temos divergências, mas na hora do vamos ver, eu te amo, meu irmão, em Cristo Jesus. Ok? Fazemos coisas erradas muitas vezes, ofendemos uns aos outros, brigamos por causa de doutrina, mas na hora do vamos ver, eu te amo, meu irmão, em Cristo Jesus. Nós estamos unidos dessa forma. E isso não é utopia, porque quem é cristão de verdade age assim. Só que nosso meio tem joio. E os TJs, eles se concentram na opinião do joio, nos erros religiosos. Por exemplo, tem um malandro na internet que ele se propõe a defender a tradução do Novo Mundo, e ele colocou uma lista de nomes de pastores que praticaram pedofilia. Certo? E ele até disse assim, não estou dizendo que são todos os pastores que fazem isso. Então, quando ele fala assim, eu fico imaginando assim, se seria justo eu descobrir que na família desse camarada tem uma prostituta, ou duas, mas tem 200 mulheres. Aí eu falasse assim, mas não são todas as mulheres na família dele que são prostitutas. Olha, o que eu estaria querendo dizer? Que é uma boa parte mesmo, e não é isso, que acontece com casos de pedofilia entre pastores evangélicos. É uma minoria que não chega a 0,1%. Entendeu? E proporcionalmente é a média de toda a igreja cristã que tem problemas com isso, porque isso existe mesmo. É joio no nosso meio que tem que ser punido. Esse camarada, que para mim ele não passa de um grande impostor, por isso que ele nem põe nome dele, porque é claro que ele tem medo de ser identificado tanto pela seita dele, que proíbe ele fazer o que ele faz, como também ele não quer ser identificado por gente que ele já caluniou na internet. Negar que Jesus é Deus é negar o verdadeiro Jesus da Bíblia. É colocar nas mãos de uma criatura o poder para ele criar todas as coisas ou participar da criação. E, aliás, eu acho ridículo, né? Veja, a Bíblia diz que Jesus seria a sabedoria personificada de Deus. Como é que uma criatura pode ser a sabedoria personificada de Deus? Isso é loucura. Porque só Deus, que sabe todas as coisas de Deus, ou seja, só o Espírito Santo de Deus, que sabe todas as coisas de Deus, pode ser a sabedoria de Deus. Então, agora, Cristo é a sabedoria de Deus. Cristo é o poder de Deus. Cristo é a personificação do poder de Deus. Cristo é a personificação da sabedoria de Deus. Então, as TJs não conseguem entender isso. E dizem que Jesus é uma criatura. Portanto, se ele é uma criatura, ele é infinitamente inferior ao Todo-Poderoso que não tem fim. No seu poder, na sua onisciência, onipresença e assim por diante. Então, se Deus ele é infinito em poder,
qualquer criatura, até Jesus, é infinitamente menor do que o Criador. Então Deus teria dado para Jesus a incumbência de ser mestre de obras, uma criatura sendo mestre de obras do Todo-Poderoso. O que faz o mestre de obras? Ele coordena a obra. Agora, quem é que pode coordenar aquilo que Deus faz? Exceto o próprio Deus. Você imagina Deus criando Jesus? Isso aí mesmo, viu? Tá certinho. É assim, isso. Aí eu pergunto para a TJ, qual era o papel de Jesus ao ser mestre de obras? Ninguém responde, mas não tem esse. Não tem esse que responda. Eles dizem assim, não, aí é muita pretensão você querer saber. Não, não é pretensão. Um mestre de obras não pode ser mestre de obras do Todo-Poderoso, a menos que esse mestre de obras também seja o mesmo Deus Todo-Poderoso, só que outra pessoa. Como nós cremos que Pai, Filho e Espírito Santo são um só Deus, então aí tudo bem. Um ser todo-poderoso, que é Jesus Cristo, foi o mestre de obras na criação de Deus. Ótimo, aí existe uma equidade. Mas não, é uma criatura que está sendo o mestre de obras do Deus Todo-Poderoso. Isso é gozação. Entendeu? Isso me soa como gozação. E outra coisa, quando Jesus é chamado de Deus, não, é que os anjos são chamados de Deus, o diabo é chamado de Deus, Moisés é chamado de Deus. Então o critério que eles usam para interpretar em que sentido Jesus é Deus ora, se os três ali, Moisés, os anjos e o diabo são deuses, Jesus pode ser Deus também. O problema é que aqui em Hebreus capítulo 1, Hebreus capítulo 1, versículo 8 a 10, diz assim, mas sobre o Filho diz, o teu trono, ó Deus, aqui é Deus falando para Jesus, o teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos. Os TJs mudaram aqui descaradamente a tradução do texto para Deus é o teu trono. Mas tudo bem, não é esse o problema. Subsiste pelos séculos dos séculos e o cetro do teu reino é cetro de equidade. Amaste a justiça e odiaste o pecado. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria. Isso aconteceu aqui na terra, claro, porque lá no céu ninguém é ungido, né? Então está falando de Jesus como homem nesse versículo, mais do que a teus companheiros. E também diz, ou seja, Deus diz a respeito do Filho, tu, Senhor, no princípio fundaste a terra e os céus são obras das tuas mãos. Aqui é Deus falando de Jesus. Tu, Senhor, no princípio fundaste a terra e os céus são obras das tuas mãos. Cristo é criador aqui. Como é que os céus e a terra são obras das mãos de Jesus, se Jesus não é criador, é só mestre de obras? Tá? Então, negar que Jesus é Deus e negar que o Espírito Santo é um ser pessoal por argumentos esdrúxulas, como é que uma pessoa pode ficar cheia da outra? Isso é ridículo, né? Porque a gente sabe que o Espírito, ainda pelo Espírito Santo de Deus, de que eles estão errados. Eles são uma seita, eles, para mim, são filhos de Satanás, o diabo, um por um, não tem filho de Deus ali. E eles mesmos admitem isso, que não são filhos de Deus. Os testemunhas de Jeová ensinam que filho de Deus são só os 14 mil agora, que estão vivos aí dos 144 mil. Então, eles não têm, assim, coitados. Eles não têm noção, eles não sabem que não sabem. Então, nós temos que, como cristãos, orar por eles, para que eles se arrependam, para que eles se convertam. E graças ao trabalho de muitos cristãos, e eu me incluo nisso porque tenho sido usado por Deus, a gente tem alertado
com muito amor, paciência, a mente programada, abusada, em sentido doutrinário, dos TJs. Então, veja, eu não estou de forma alguma pregando ódio religioso, porque a pessoa TJ, ela tem que ser amada, compreendida, temos que orar por ela, temos que abraçá-la, entendeu? Quando a gente vê ela nesse sol quente, relatando horas para o corpo governante controlar a vida delas, entendeu? Saber quantas horas elas fazem por mês. Olha, que absurdo, gente. É uma coisa de louco, né? Então, eles são assim. Quando você menos espera, eles passam para atrapalhar a tua vida. Que nem está acontecendo aqui, ó. O meu amigo aqui está passando numa hora que eu não esperava, mas ele está fazendo a parte dele, né? E ainda ele está mais certo do que os TJs. Por quê? Porque ele está trabalhando certinho, não está ensinando besteira, mas ele está fazendo a divulgação de um restaurante. O corpo governante faz a divulgação do restaurante deles, que produz o alimento espiritual que já mudou 329 vezes de cardápio. E você não pode mudar o cardápio. Você tem que comer o que eles põem na mesa. Entendeu? Você não tem direito nem de sugerir a mudança de cardápio. Então eu prefiro o restaurante que o cara está anunciando aí, porque com 10 conto eu como à vontade, né? Agora o cara lá não, né? Então o TJ tem que ser amado. Quando você vê ele andando na rua, debaixo do sol quente, vem cá, faz favor, toma um copo d'água, entra aqui, deixa ele na área, não traz ele para dentro da tua casa para ele ensinar a Bíblia. Aliás, eu vou falar uma coisa para você. O que tem de gente desobediente, relapsa, o cara faz assim, vem estudar a Bíblia, dá estudo para mim aqui na minha casa, e ele faz isso para tentar evangelizar a TJ. A Bíblia diz que não é para receber esse ensino nos lares. Então, aquilo que foge da doutrina, você não pode receber no lar, no seu lar. Você vai receber a TJ para falar de outra coisa, de futebol. Por exemplo, uma senhora TJ sabe fazer uma torta, uma panqueca gostosa. Vem aqui me ensinar, tal. Aí ela fala assim, olha, por que você não estuda a Bíblia comigo? Não, obrigado, eu já tenho a minha religião, eu não preciso. Você quer ser minha amiga? Só se você me ouvir, só se você quiser aprender comigo, porque eu já estou convicta da minha fé e eu não quero saber de aprender com o testemunho de Jeová. Então, se você quiser ser minha amiga, vai ter que ser assim. Aí você vai ver que a pessoa foge de você. Entendeu? Por quê? Porque a amizade que os TJs cultivam com as pessoas é sempre com o interesse por trás de trazê-la para a sua denominação, para a religião deles. Certo? Outra coisa que vocês precisam saber sobre a seita TJ é o seguinte, né? Aquilo que me fez sair. Então, vamos lá. Transfusão de sangue. Né? Olha lá. Ó. Outro cara passando em horário errado aqui. Né? Então, vamos esperar um pouquinho aqui para você continuar ouvindo. Produtos para jardinagem. Então, aqui em América, assim, até quando morre gente, nego anuncia na rua aqui. Aqui é um barato essa cidade aqui. Bom, então, a questão do sangue. Testemunhas de Jeová proíbem transfusão de sangue. Né? E olha só a grande incoerência dos caras. Eles aceitam remédios feitos com frações de sangue dos outros. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu, Fernando Gale, estou aqui para responder uma pergunta que me fazem sempre. Por que é que eu deixei de ser testemunha de Jeová? Bom, eu fui desassociado aos 15 de novembro de 1999 por apostasia.
Após isso, eu quis ser ateu, quis ser agnóstico, espírita, eu não sabia onde, sabe, virou uma confusão na minha cabeça, porque eu acreditava que todas as religiões estavam erradas e apenas a minha estava certa. E aí então eu vim a descobrir que não era nada disso, a minha também estava errada. E eu me senti bastante perdido. Como toda pessoa que abandona uma religião, eu me tornei uma pessoa imoral. Eu vivi sem Deus, sem nada. E eu lamento muito, peço desculpas a quem quer que eu tenha prejudicado. Peço em nome do Senhor Jesus que, se você de alguma forma foi prejudicado pelo meu comportamento na época, me perdoa. Eu errei. Eu não tinha a menor razão, em fazer tudo o que fiz. E digo isso, a Bíblia fala que ter-se-á misericórdia com a pessoa que abandona o pecado e confessa o seu pecado. Então eu não tenho como voltar ao passado e deixar de praticar isso, que aconteceu, Mas eu peço perdão em nome do Senhor Jesus por todas as coisas que eu fiz de errado nesse período de turbulência, de confusão espiritual. Assim como no dia a dia a gente pede perdão também. Bom, respondendo a pergunta mais... Eu quis dizer isso porque tem alguns TJs que eles estão, de vez em quando, eles tentam me investigar para saber se eu cometi algum pecado. Então, para resolver o teu problema, eu fui desassociado por apostasia. Depois disso, eu realmente vivi uma vida imoral durante 2 anos. E hoje, graças a Deus, eu tenho uma vida com boa consciência diante de Deus. Estou casado até os 31 de outubro de 2015, há 11 anos e meio. Sou muito feliz com a minha esposa. Sou uma pessoa extremamente fiel a ela, a amo de coração, de paixão. É um amor que vem de Deus. E louvo a Deus pela vida da minha esposa. Ok? Portanto, se você aí, TJ, que está na lista dos mais fofoqueiros de sua cidade e gostam de inventar coisas, ou então de difamar uma pessoa que já, sabe, Deus já perdoou o pecado dela, mas fica lá, então, desculpe-me, eu sinto muito por você, eu tenho uma grande pena de você e desejo que Deus lhe presenteie com muito amor e graça para a tua vida, ok? Muito bem, eu fui desassociado por apostasia, fui julgado, eu discordei das questões do sangue, de que a tradução do Novo Mundo estava correta, discordava de algumas coisas, da tradução do Novo Mundo. Então, testemunhas de Jeová me entregaram para os anciãos das minhas discordâncias, porque eles mesmos vinham falar desse assunto comigo, E tá certo, eu perdoo eles, entendeu? O que eu quero dizer para você é o seguinte: não tenha mágoa, você que já foi TJ, não tenha mágoa das pessoas que são TJs ainda, e dos anciãos. Por quê? Porque, segundo a Bíblia, eles estão mortos em seus pecados e delitos. Eles não são cristãos de fato. Os testemunhas de Jeová são uma seita. Então, quando você vê aqui, Efésios capítulo 2, onde diz assim, Ele nos deu vida, versículo 1. Isso não aconteceu com os TJs ainda. Entendeu? Eles não receberam a vida que vem de Cristo de fato. Quando, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. Os TJs ainda estão nessa fase aqui, estando mortos em vossas transgressões e pecados. De fato, não é só pecado sexual aqui a questão. É todo tipo de pecado, inclusive de não ser cristão.
de não ter sido convencido. Desses casos que ele colocou de pedofilia, ele não se prestou a pesquisar, caso por caso, como foi resolvido, se foi justa a acusação, porque ali tem pastor que puseram até nome errado do sujeito, e ele foi lá e copiou na íntegra, não pesquisou, tem pastor que é inocente. Jornais futuros mostraram, olha, está errado. Então eu pesquisei alguns casos e vi. E outra, todos os casos verdadeiros de pedofilia ali foram punidos. Sabe por quê? Porque a igreja evangélica denuncia os casos de pedofilia. Mas o malandro, o malandrão, quando apareceu aquele caso lá, 1.006 casos de pedofilia na Austrália, entre os testemunhos de Jeová. Eu disse 1.006 casos só na Austrália. Sabe o que esse camarada impostor TJ aí, que defende a tradução Novo Mundo, fez? Ele colocou a matéria no site dele escondidinha. Antes estava fácil de ser achada, agora não. Está lá escondidinha. Por quê? Porque agora, o negócio se voltou contra ele. Só na minha região aqui eu soube de 4 casos de pedofilia enquanto eu era testemunha de Jeová. Então, quando eu estava lá em São Paulo, morando em São Paulo, há uns anos atrás, sabe o que eu fiquei sabendo? Que aqui na região teve um caso de um ancião TJ que saía com uma menininha de 14 anos. E o assunto foi resolvido no acordão. No acordão, não, vamos resolver aqui para não manchar o nome de Jeová. Como se Jeová lá precisasse disso. É para não causar má reputação para a seita. Então veja, eu não estou dizendo que os TJs incentivam a pedofilia, mas eu estou dizendo que é política dos TJs o seguinte: se um ancião TJ abusa sexualmente de uma criança TJ, faça de tudo para o assunto ser resolvido entre 4 paredes. Quando, na verdade, a gente sabe que uma pessoa que pratica pedofilia, ela é um risco para a sociedade, porque 90% dos casos de alguém que comete pedofilia, ele volta a fazer isso. Então ele tem que ser denunciado. E lá na Austrália, e em alguns países, e aqui no Brasil não é muito diferente, se é TJ abusando de TJ, meu querido, vamos resolver o problema aqui, para não causar vitupério para o nome de Jeová. Entendeu? Agora, preste atenção nisso. Se for um não TJ abusando de uma pessoa TJ, de uma criança TJ, aí, meu queridão, não tem acordo não. É denúncia direta na justiça. Entendeu? Não tem essa de acordão não. Então, são 2 pesos e 2 medidas. Por quê? Porque a preocupação da sociedade toda de vigia está em salvaguardar o nome da organização delas. Não é o nome de Jeová, coisa nenhuma. Vem com esse papo aqui, ó. Ó aqui, pessoal. Não vem com essa, não. Então, esse camarada, deveria colocar lá a matéria da pedofilia lá. O paraíso da pedofilia, a igreja evangélica. Que assustador. Ele colocou 50 casos ali, 60 que seja, mas só na Austrália já tem 1.006 casos confirmados de 1950 para cá de prática de pedofilia escondida. Isso é segundo a CNN. Tá? Então, a gente tem que deixar isso bem claro para as pessoas. Os TJs não pregam a pedofilia, não fazem apologia à pedofilia, mas quando há casos de pedofilia, eita nós, terceira propaganda, hein? Entendeu? Como é um vídeo informal,
Eu não estou nem aí com isso, certo? Muito bem. Outro ponto que eu quero dizer, você não deve ser TJ. Os testemunhos de Jeová não são cristãos, de fato, porque eles não creem que Jesus é Deus. Então,